Olá a todos e todas, muito bem-vindos e bem-vindas a este nosso novo vídeo dentro do projeto Cinquentenário. Hoje, 22 de abril de 2026, comemoramos os 39 anos do início do julgamento aos integrantes das juntas militares que governaram a Argentina em sua última ditadura. O julgamento durou de 22 de abril de 1985 a 18 de setembro daquele mesmo ano. Hoje eu vou fugir um pouco do formato normal e vou ter que ler alguns dados, algumas leis, e peço, claro, a compreensão de todos vocês, ou já que vamos imergir no meio jurídico, peço a vênia de todos vocês. O governo democrático de Raul Alfonsín se caracterizou pela edição de normas, regulamentos e leis que permitiram a abertura, a criação de comissões de verdade, justiça e reconciliação, e também a abertura de processos contra os integrantes da última ditadura naquele país. Inicialmente, os comandantes das 3 forças armadas e que eventualmente ocuparam a presidência da República e, posteriormente, integrantes de escalões inferiores acusados de crimes de lesa humanidade, como sequestros, torturas, desaparecimentos de bebês e assassinatos. Em 25 de maio de 1983, houve o Decreto-Lei de Normalização Institucional da Transição Democrática, que é o marco inicial da restauração institucional e o início de reformas para responsabilização de violações de direitos humanos, abrindo espaço para ações judiciais e para o surgimento de comissões da verdade, justiça e reconciliação. É importante lembrar que a Argentina foi o primeiro país no mundo a julgar ex-ditadores com base em todo um escopo legal, institucional e constitucional, visto que em muitos países o que houve foi a sucessão de um ditador por outro, que eventualmente julgava seu predecessor de acordo com normas extralegais ou flagrantemente inconstitucionais. No segundo semestre de 1983, houve o reordenamento das competências do Poder Judiciário argentino em relação a crimes de lesa humanidade, nos quais se incluíam os crimes cometidos pelos integrantes das juntas militares e por seus subordinados. É importante lembrar que essas medidas administrativas permitiram a tramitação de casos envolvendo violações de direitos humanos e preparou todo o terreno para os julgamentos futuros. Em 1983 e 1984 foram criadas as comissões de desaparecidos, as comissões de verdade e reconciliação e comissões parlamentares de inquérito muito focadas para os direitos humanos, associadas ao retorno à democracia, e foi também editada uma legislação e decretos de organização e financiamento dessas comissões, com o objetivo de coletar informações sobre violações aos direitos humanos durante a ditadura. Também, nesse biênio 83-84, foram baixadas as normativas de suspensão gradual de dispositivos de proteção aos militares, medidas administrativas para reduzir a imunidade e, diria eu, a impunidade de militares e seus associados na ditadura militar argentina, e facilitarem a responsabilização no longo prazo.
foram parte de um processo contínuo de reforma jurídica e não objetivamente resultantes de uma única lei de 1983. Em 1985, se dá a preparação do caso, com a seleção de estruturas judiciais, jurados técnicos e procedimentos para tramitar casos de crimes de lesa humanidade. Foram abertos os procedimentos administrativos para evitar imunidades excessivas a oficiais de alto escalão. E há o julgamento, como já disse, iniciado há 39 anos desta data, por crimes contra a humanidade ocorridos entre 1976 e 1983. Deve ser ressaltado que as defesas dos integrantes das juntas militares entenderam que uma alegação possível a favor deles era a de que o que aconteceu após o golpe militar de 24 de março de 1976 foi a continuidade dos decretos exarados durante o governo democrático de Isabelita Perón, que davam aos militares, inicialmente, o poder para aniquilar o terrorismo, a subversão na província de Tucumã, e, posteriormente, quando do afastamento da presidenta por razões oficiais de saúde e a presidência sendo exercida interinamente pelo presidente do Senado, este estendeu esses poderes para toda a nação argentina. Então, a defesa, uma das linhas de defesa dos comandantes em chefe das Forças Armadas e ex-presidentes da nação ali julgados, era a de que eles haviam dado cumprimento ao que a autoridade maior do Poder Executivo Nacional lhes havia determinado. É importante lembrar que na Academia Militar não existe a disciplina Semiologia, Semiótica e Interpretação de Texto. Então, aniquilar para eles significa exterminar. É importante lembrar que as Forças Armadas não são treinadas para o papel de polícia. Sobretudo, se levarmos em consideração o contexto mundial dos anos 1960 e 1970, com os estadunidenses criando a Escuela de las Américas no Panamá para doutrinar militares sul-americanos e latino-americanos em geral na guerra contra a subversão interna, na guerra contra o comunismo, na guerra contra tudo que se opusesse aos interesses estadunidenses, e isso sendo reforçado também pelo treinamento que lhes foi dado pelas Forças Armadas francesas, que vinham de duas guerras muito importantes, na Indochina e na Argélia, onde foram cometidas incontáveis violações aos direitos humanos, e os franceses vieram aqui para a América do Sul para ensinar a torturar. Esse é o contexto no qual se dá a ordem para aniquilar a subversão, para erradicar, para exterminar a subversão, criado o contexto do inimigo interno, que era aquele elemento dito subversivo que deveria ser alvo desse processo de extermínio. As decisões chaves do julgamento, cujo início recordamos hoje, são as condenações de alguns comandantes e oficiais em alto escalão, com resultados variando da absolvição à condenação, inclusive a prisão perpétua para alguns réus, e a importância histórica como justiça de transição. O seu impacto
é duradouro e dura até hoje na Argentina, onde até o presente momento são instaurados processos mostrando que crimes contra a humanidade podem ser processados após o encerramento de uma ditadura. Aliás, eu diria que é praticamente impossível que se faça tal processo durante a vigência de uma ditadura, tendo uma imprescritibilidade absoluta e inaugurando precedente para responsabilização contínua. Houve idas e vindas nesse processo, tá? E aí é importante que nós lembremos também que a Argentina conviveu desde o início do século XX com graves crises econômicas, mas, sobretudo, no final dos anos 89 e dos anos 80 e no início dos anos 90, né, entre 89 e 90, houve leis aprovadas que foram muito importantes. Em 1989 se aprovaram 4 leis. O indulto aos chefes militares, o indulto aos guerrilheiros, o indulto aos militares cara-pintadas, que eram os que haviam feito uma sublevação no governo democrático de Raul Alfonsín, e o indulto aos comandantes das Malvinas. São as leis 1002, 1003, 1004 e 1005. Todas elas sancionadas, chanceladas na transição do governo Alfonsín para o governo do peronista Carlos Saúl Menem. Em 1990, já em pleno governo Menem, a Lei 2.741 indultou, ou seja, deu um perdão absoluto aos ex-comandantes condenados no julgamento às juntas de 1985 e a Lei 2.745 indultou pessoalmente ao ex-ministro da Fazenda, Martínez de Hoz, que foi acusado de sequestro e tortura. Isso se deu num contexto de crescentes pressões sobre o governo Menem, uma crise econômica que fugia e acabou, nos anos seguintes, fugindo do controle, que resultou numa decisão presidencial de não criar mais atrito com os militares, criar uma pacificação. Há um vídeo dele aqui mesmo no YouTube, onde ele diz que o que ele fez foi constitucional. E se acham que o que ele fez não deveria ter sido feito, que na reforma constitucional retirem esse poder do presidente da República. Recomendo a todos que assistam, quando puderem, e se assim desejarem, o filme Argentina 1985, que conta exatamente a história do juízo às juntas militares. Este vídeo que estamos fazendo agora é a primeira parte desse enfoque sobre o julgamento às juntas. Na parte 2, vamos conversar um pouquinho mais sobre o desdobramento. Muito obrigado a todos. E até a parte 2.